Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de cálculo. O tema desta videoaula é crescimento e decrescimento. Nós estudaremos um teorema que associa o sinal da derivada com o crescimento e decrescimento de funções. Espero que vocês gostem, bons estudos e boa aula! Bom pessoal, nesta videoaula nós vamos associar o crescimento e decrescimento de uma função com o sinal da derivada desta função. Antes de estudarmos o crescimento e decrescimento associado ao sinal da derivada, vamos relembrar quando que uma função é crescente e quando que uma função é decrescente. Consideremos uma função f de um domínio D em R e um intervalo I contido em D. Dizemos que f é crescente em I se para quaisquer x1 e x2 que pertencem a I, com x1 menor do que x2, temos que f de x1 é menor do que f de x2. E dizemos que f é decrescente no intervalo I se para quaisquer x1 e x2 que pertencem a I, com x1 menor do que x2, temos f de x1 maior do que f de x2. Veremos agora como o sinal da derivada de uma função f nos dá informaç'ões sobre o crescimento e decrescimento de f. Teorema. Seja f uma função derivável em um intervalo I, se f' de x é maior do que zero para todo x que pertence a I, então f é crescente em I. Se f' de x é menor do que zero para todo x que pertence a I, então f é decrescente em I. A demonstração deste teorema utiliza o teorema do valor médio, que estudamos nas videoaulas anteriores. Se você quiser ver a demonstração deste teorema, você pode consultar o material de apoio que foi disponibilizado neste curso. Este teorema é muito importante porque associa o sinal da derivada com o crescimento e decrescimento da função. E nós vamos aplicar este teorema em alguns exemplos e também na otimização de funções. Exemplo. Vamos analisar os intervalos de crescimento e decrescimento da função f, dada por f de x igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 4. Nós acabamos de ver um teorema que associa o sinal da derivada com o crescimento e decrescimento da função. Então, para analisarmos os intervalos de crescimento e decrescimento desta função, o primeiro passo vai ser derivar. Então, passo 1 é derivar. Bom, a derivada, ou seja, f' de x, vai ser dada por menos 2x menos 2. Bom, após derivar, passo 2, vai ser encontrar os pontos críticos. Lembre-se que um ponto crítico de uma função é um ponto no qual ou a derivada se anula ou não existe a derivada. Como nós temos aqui uma função polinomial, então esta função é derivável em todo o seu domínio e a derivada é dada por f' de x igual a menos 2x menos 2. Então não existe nenhum ponto crítico no qual a derivada não esteja definida. A derivada está definida para qualquer valor real. Então os pontos críticos desta função são os valores de x para os quais f' de x é igual a zero. Isso vai ocorrer se menos 2x menos 2 for igual a zero, se menos 2x for igual a 2, ou seja, x for igual a menos 1. Então, esta função tem um ponto crítico e o ponto crítico de f é x igual a menos 1. Vamos agora para o passo 3. Passo 3 é estudar o sinal da derivada.
Bom, como que nós vamos estudar o sinal? Vou escrever aqui a regra da derivada. Então, a derivada é dada por f' de x igual menos 2x menos 2. Para estudar o sinal, a primeira coisa que você vai fazer é desenhar a reta. Então, vamos desenhar aqui a reta real. Em seguida, você vai marcar os pontos críticos. Neste caso, nós só temos um ponto crítico, que é um ponto que anula a derivada, que é x igual a menos 1. Que é x igual a menos 1. Que é o ponto crítico, x igual a menos 1. Então, marque o ponto crítico. Neste ponto, a f' de x é igual a 0. O que acontece com valores menores do que menos 1? Valores menores do que menos 1, a derivada vai ser o sinal da derivada. O sinal de f' de x vai ser positivo ou negativo? Vai ser positivo. Para você enxergar melhor, eu vou desenhar a representação de menos 2x menos 2. Menos 2x menos 2, se você lembrar, é uma definida como uma função afim. O gráfico da função afim é uma reta. Neste caso, a inclinação desta reta é deste modo. Por quê? Porque você tem o coeficiente angular da equação desta reta, ele é dessa função de primeiro grau, o coeficiente angular, que é este valor aqui, que é menos 2, ele é negativo. Então, a reta tem esse comportamento que eu acabei de desenhar, é essa reta verde. Se você tiver dúvidas, vai lá nos nossos vídeos sobre fundamentos e veja sobre função do primeiro grau. Bom, então, para valores de x menores do que menos 1, a f' de x é positiva, e para valores de x maiores do que menos 1, a f' de x é negativa. Bom, e nós vimos que onde a derivada é positiva, a função é crescente. Onde a derivada é negativa, a função é decrescente. É comum, para a gente representar o crescimento e decrescimento, a gente usar setas. Então, nos intervalos onde a derivada é positiva, a gente vai colocar a seta para cima, indicando que a função é crescente. Nos intervalos onde a derivada é negativa, a gente coloca a seta para baixo, indicando que a função é decrescente. Então, esse diagrama de setas ele é bastante útil para a gente representar os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Aqui, primeiramente, nós analisamos o sinal da derivada e aqui nós representamos os intervalos de crescimento e decrescimento, que é o nosso objetivo para este exemplo. Bom, com isso, nós podemos escrever o seguinte: f, que é a função, cresce, ou seja, ela é crescente, onde? Nos intervalos nos quais a derivada é positiva. Então, nós temos o intervalo de crescimento. Esse intervalo de crescimento ele é aberto de menos infinito até menos 1. Detalhe, pessoal, aqui o pessoal tem gente que erra esse exercício porque coloca fechado. Não pode colocar fechado. Por quê? Porque no menos 1, o sinal da derivada não é positivo. Quando x é menos 1, a derivada é zero. Então, você tem que ter esse cuidado. Então, aqui é aberto, ó. E f decresce em no intervalo aberto em menos 1 até mais infinito. Bom, vamos ver agora no gráfico para ver se realmente f cresce de menos infinito até menos 1 e f decresce de menos 1 até mais infinito. Vamos ver o gráfico da função. Aqui eu tenho o gráfico da função de segundo grau, que é essa função dada por f de x igual a menos x² menos 2x mais 4.
Nós podemos ver claramente, aqui já até marquei o menos 1 ponto aqui, né? X igual a menos 1. Nós podemos ver claramente que do intervalo de menos infinito até 1, olha lá o que está acontecendo com a função. Ela é crescente. Foi o que nós verificamos analisando o sinal da derivada. E de menos 1 até mais infinito, olha o que está acontecendo. A função é decrescente. Então, isso nós percebemos sem fazer o gráfico anteriormente. Nós vimos analisando o sinal da derivada da função. Ou seja, nós vimos analisando o sinal de f' de x. Veremos agora mais um exemplo. Vamos analisar os intervalos de crescimento e decrescimento da função f, dada por f de x igual a x ao cubo sobre 3 menos 4x. Bom, então o primeiro passo, como vimos anteriormente, é derivar. Então, f' de x vai ser dada por 3x ao quadrado sobre 3 menos 4. Então, a f' de x vai ser dada por x quadrado menos 4. Então, essa é a derivada. Bom, agora vamos para o passo 2. O passo 2 é encontrar os pontos críticos, ou calcular os pontos críticos. Então, você precisa lembrar a definição de ponto crítico. Então, ponto crítico é um ponto no qual a derivada se anula, ou então onde a derivada não está definida. Neste nosso exemplo, a gente tem novamente uma função polinomial. As funções polinomiais são deriváveis, então a derivada está definida para qualquer valor x real, e a derivada é dada por f' de x igual a x ao quadrado menos 4. E a derivada está definida para qualquer valor de x real. Então, não existe pontos críticos nos quais a derivada não esteja definida. Os pontos críticos desta função estão onde? Onde a derivada se anula. São quais, né? Ou seja, f' de x é igual a zero, se somente se x ao quadrado menos 4 igual a zero, se somente se x quadrado é igual a 4, ou seja, nós temos dois pontos críticos agora, x igual a mais ou menos 2. Então, pontos críticos de f são quais? X igual a menos 2 e x igual a 2. Passo 3. Vamos estudar o sinal da derivada. Lembrando aqui que a derivada f' de x, a derivada é dada por f' de x igual a x quadrado menos 4. Para estudarmos o sinal da derivada, a primeira coisa que nós vamos fazer, desenhe-se a reta real, né? A reta. Marque na reta os pontos críticos, que neste exemplo são os pontos que anulam a derivada. Então, você tem menos 2 e 2. Se você tiver dúvidas em como estudar o sinal de uma função, no caso aqui, observe que a f' de x é dada por uma função do segundo grau. Para estudar o sinal de uma função do segundo grau, você tem que ficar atento com a concavidade dela. Então, como o a é 1, que é maior do que 0, a concavidade dessa função aqui concavidade do gráfico é para cima. Então, ela é assim. Bom, meu desenho não ficou muito bom, mas
Deu para entender como é. Eu vou apagar esse desenho verde, ele é só para auxiliar você a visualizar, porque aqui a gente está estudando o sinal da derivada. A derivada é x² menos 4, ou seja, a derivada é dada para uma função de segundo grau e você vai estudar o sinal desta função. Então você pode observar que fora das raízes, o sinal da derivada é positivo. Para este exemplo, tá, pessoal? Porque aqui, como a é maior do que 1, né, então você pode ver aqui que do intervalo de menos infinito até menos 2, o sinal da derivada é positivo. Do intervalo de 2 até mais infinito, o sinal da derivada é positivo. E no intervalo entre menos 2 e 2, o sinal da derivada é negativo. Aqui, ó, vendo? Se ela tivesse concavidade para cima, aí você tem que fazer essa análise, né? Pensa aí, nos exercícios, né? Você vai encontrar exercício em que a concavidade é para cima. Aí você vai fazer a análise também para verificar o sinal da derivada. No caso, quando a derivada é dada por uma função de segundo grau. Então, tá aí. A função, a derivada, a f', ela é positiva de menos infinito até menos 2 e de 2 até mais infinito. E ela é negativa de menos 2 até 2. Lembrando, se você está com dúvida em estudar o sinal da derivada, se você está com dúvida em estudar o sinal de uma função do segundo grau, que é este caso, vá lá nos vídeos sobre fundamentos de matemática e pesquise sobre função do segundo grau. Bom, vamos lá agora. Vamos representar agora na reta onde que a função cresce e onde que ela decresce. Para isso a gente vai usar as setas. A função f ela é crescente nos intervalos nos quais a derivada é positiva. Então, eu desenho a setinha para cima e a setinha para cima onde tem o mais, né, no sinal da derivada, no estudo de sinal da derivada. E a função f é decrescente nos intervalos onde f' é negativa. Então, ela decresce. Então, coloca a setinha para baixo. Bom, vamos agora escrever. Bom, f cresce, ou seja, ela é crescente no intervalo de menos infinito. Acho que vai ficar, o espaço aqui vai ser pequeno, eu vou escrever mais para baixo. Então, f cresce no intervalo de menos infinito até menos 2. No menos 2, a derivada se anula. Então, por isso que eu fiz o intervalo aqui aberto. E também de menos 2 até mais infinito. E f decresce no intervalo de menos 2 até 2. Bom, então vamos analisar no gráfico para ver se realmente isso acontece. Vamos marcar aqui, eu tenho menos 2 e 2, que são os pontos críticos. Então aqui eu tenho um ponto crítico e aqui eu tenho outro ponto crítico, que é onde a derivada se anula. Observe que de menos infinito até menos 2, a função é crescente. E de menos 2 até mais infinito, ela também é crescente, que foi o resultado que nós vimos no slide anterior. E no intervalo de menos 2 até 2, a função é decrescente.
certo? E nós podemos verificar também que os pontos críticos, ou seja, x igual a menos 2 é um máximo local e x igual a 2 é um mínimo local. Na próxima videoaula a gente vai estudar melhor, a gente vai analisar quando que o ponto crítico vai ser de mínimo ou quando que ele vai ser de máximo por meio do crescimento e decrescimento. Bom, então nós acabamos de verificar realmente que pelo gráfico os intervalos de crescimento e decrescimento da função estão corretos e nós verificamos isso analisando o sinal ou estudando o sinal da derivada. Então, o estudo do sinal da derivada ele está associado com os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Bom, pessoal, finalizamos mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima videoaula.